Cristina, olá, como é que estás? Olá, é um gosto sempre estar contigo. Ai, sim, é verdade. Nós começamos a sentir saudades uma da outra nestas semanas, não é? É engraçado quando passa a semana e estamos à espera deste dia para gravar, é mesmo bom. Desvendes que não nos encontramos a semana passada. Foi gravado previamente o Ai, pois episódio. foi. Não E vamos eu dizer que mandei-te tivemos. uma mensagem a dizer que tenho saudades tuas. É verdade, é verdade. Não Este vamos horário. dizer que tivemos assim um diazito de férias, não é? Porque de vez em quando todas as pessoas vão merecendo isto, mas olha, é muito bom estar aqui outra vez contigo e espero que quem nos ouve também goste e que também goste cada vez que pensa, olha, já mais um episódio eu vou ouvir, não é? Ouve e veja, porque eu tenho Ouvir e tido vejam, é feedback verdade. das nossas visualizações no YouTube e, e o que mais me têm dito é, claro que é a mim, são pessoas que nós conhecemos, portanto não passam naquele mum test, não é? Uhum. Gostam muito, somos muito interessantes, as conversas são muito interessantes, as dicas são interessantes, os trabalhos de casa nem por isso, mas gostam da nossa cumplicidade. Mas sabes que é normal, porque eu também sinto isso, até mesmo na minha área mais restrita, não é? Não nesta colaboração. Quando eu mando alguma coisa para casa, eu noto que estou aqui a entrar, estou a invadir um espaço que é sagrado, não é? Então, as pessoas gostam, e eu entendo, gostam de. eh, Ok, eu vim aqui para isto, estou-me a dedicar a isto, tenho este tempo para isto, não me mando fazer coisas fora daqui, ok? Eu venho aqui ter contigo, falo contigo, até mesmo aqui, venho-nos ouvir, venho aqui estar um bocadinho com vocês, pronto, e depois volto na próxima semana, E não é? não é só, eu não vejo assim, o que eu vejo é que as pessoas têm vidas tão ocupadas e tão corridas, quando nós mandamos este trabalho de casa, que até pode ser feito no carro e é dela com ela, quer dizer, não precisas necessariamente estar a invadir o jantar da Mas família, não é? ocupas o espaço mental. Tal e qual. E as pessoas a essa parte até acham piada e até acham que os temas são interessantes, mas depois não se dedicam a fazer e eu percebo. É mais uma coisa a acrescentar à vida preenchida que todos temos, não é? E está tudo bem, ele é facultativo, porque haverá Claro que pessoas com sim, certeza que até claro acham interessante, que então sim, claro. deixamos, quem quer faz, quem não quer não faz e está tudo bem de qualquer Só maneira, a não autoridade tributária é que manda, o resto. é? Exato. Oh, Cristina, olha, hoje coube-me a mim trazer, desafiar-te com um tema. E não sei se estás à espera dele, mas olha, é o que é, a vida é feita destas coisas inesperadas. Então eu queria perguntar-te: e se afinal as finanças fossem sobre os nossos sentimentos? Hã? Os nossos sentimentos, eu emoções ainda consigo perceber. Hum, Quer dizer, eu baralho um bocado as emoções e os sentimentos. O que eu sinto é, Tu desde que e a maior parte do mundo, está tudo bem. deixa-me só terminar. Assim, desde que comecei a ter finanças organizadas e, mais uma vez, não tenham preconceitos, Casa de Ferreira, eu respeito é de pau, portanto, Sim. please be gentle. Exato. O que eu sinto é que tenho uma vida muito mais calma, muito mais serena, mesmo apesar da volatilidade dos investimentos, não é? Toda a gente passou pela guerra do Irão. Tenho uma vida muito mais serena, muito mais calma, e isso liberta-me para sentir o resto, os outros campos da minha vida com menos ansiedade. Agora, se isto são emoções ou sentimentos, querida, deixa te ir para desvendar. Então é assim: dizer-te que a maneira como tu lidas com as tuas emoções são os teus sentimentos, ok? Deixa-me aqui explicar-te. Eu, na semana passada, tive um desafio muito interessante que fui desafiada a ir ao ATL da minha filha mais nova, que tem 9 anos, fazer aqui uma dinâmica com crianças com 9 10, né? Eh, sobre como é que sentes as tuas emoções. E os miúdos sabem mais de emoções do que nós sabíamos na idade deles, sabem mais emoções do que algumas pessoas da nossa idade, ok? Mas também fazem um bocadinho de confusão sobre isto. Tudo para eles é emoção, tudo para eles é. E eu tive, de alguma forma, a explicar-lhes, porque isto também ajuda para nós nos organizarmos mentalmente e para nós nos conseguirmos observar, que é uma dos grandes inícios deste nosso processo de autoconhecimento, tem a ver sempre com a autoobservação. Então, o que eu lhes dizia era o convite de como é que tu sentes no teu corpo as tuas emoções. Porque quando tu pensas sobre elas, passam a ser sentimentos, que é como tu te relacionas com elas.
Ah, é quando a coisa se racionaliza. Exatamente. Então, imagina, eu posso Então sentir parece quase alegria. imediato. Eu posso sentir alegria. É por isso é que nós não distanciamos bem, porque nós não temos Ah, aqui a noção de quando é que eu estou a sentir. As emoções só duram no nosso corpo mais ou menos 90 segundos. Então, o que acontece? É isso que faz com é que tu mesmo assim, é tenhas. muito tempo, 1 minuto e meio. É muito tempo. Experimenta lá ficar sem respirar 1 minuto e meio. É muito É, tempo. é muito tempo ou pouco tempo, depende do referencial, não é? Mas repara, tu às vezes dizes, mas eu sinto tristeza imenso tempo, não é? Não sinto só 90 segundos, quem me dera. Mas o que acontece é que nós depois começamos a pensar sobre isto. Porquê? Porque o nosso corpo avisa-nos. Nós muitas vezes, as emoções, e esta foi uma conversa que eu tive com os miúdos, porque normalmente eles. Foi muito interessante porque eles tiveram capacidade de falar em ansiedade, raiva, miúdos do terceiro ano, né? Ansiedade, raiva, mas sempre com aquele autojulgamento de estou a sentir raiva e não devo, não é? Só que todas as emoções servem para nos chamar a atenção de alguma coisa. E o nosso corpo, durante esse tempo que elas estão em ação, por assim dizer. Não vamos entrar aqui em biologias da coisa, mas há uma parte fisiológica que é a nossa resposta, que é, mesmo que tu não a entendas, eu vou-te mostrar fisiologicamente como é que isto acontece. Então, Ah, tu, eu aperto o estômago. por exemplo, Quando temos medo. quando tem o teu medo Sim, revela-se com o aperto no manifesta-se assim. estômago. Há Sim, pessoas em que o sim. medo se revela como um peso nas costas ou um aperto na cabeça. E isto é muito interessante porque nós ouvimos, eu e as educadoras ouvimos os miúdos falar sobre a mesma emoção, a maneira como eles se relacionam com a emoção e a sensação que eles tinham no corpo dessa emoção, e era tudo diferente. No entanto, dizer-te aqui outra coisa, que é, quando nós sentimos uma emoção, ela normalmente tem a mesma sensação fisiológica, mas se nós temos, agora ao contrário, se temos uma sensação fisiológica ou um efeito fisiológico, ele pode dizer que tenho várias emoções. Por exemplo, se eu tenho alegria, eu sinto sempre alegria com a expansão do peito. Mas se eu sentir expansão do peito, posso ter estar relacionado com outra emoção, ok? Mas quando eu sinto alegria, eu sinto expansão do peito. Então é muito engraçado porque quando eu falo com miúdos mais velhos, ali nos 18, 20, eles dizem muitas vezes, eu sinto alegria, mas às vezes é aqui, outras vezes é nas costas. Ok, então vamos lhe dar outro nome. Porque se é alegria é aqui, se for nas costas já é, por exemplo, euforia, que é um estado de alegria um bocadinho mais Exponenciado. expandido. Exatamente. Então é isto, e depois a maneira como nós nos relacionamos com isto, como é que nós pensamos, ok, estou a sentir tristeza, esta consciencialização é o nosso sentimento, é a forma como nós então olhamos para essa emoção e como nós a vivenciamos. E é só quando nós conseguimos ter esta noção, que às vezes não é assim tão consciente, mas sentimos-lo, é que começamos a poder fazer alguma coisa com isto, E né? isso que tu estás a dizer é muito importante, porque quando eu comecei a investir, e é importante, é importante isso tudo. Quando eu comecei a investir, eu lembro-me que os primeiros meses foram fantásticos. E, portanto, cometi todos os erros que toda a gente comete. Quer dizer, lá mais uma vez, não tínhamos ilusões. Consegui foi recuperar mais depressa porque tinha o conhecimento, mas caí neles todos, porque somos humanos, somos pessoas. E lembro-me que eu percebi muito bem até onde é que ia a minha agressividade no perfil de investidor quando tive que lidar com a volatilidade do mercado. Exatamente. Ahm, e fiquei doida, fiquei completamente doida. E, portanto, aí tive que reformular a carteira de investimentos. E está tudo bem. Nós temos é que nos conhecer e perceber com o que é que nós estamos confortáveis e até que nível. Ora bem, e é essa consciência que eu defendo, não é? Porque o autoconhecimento, ele é transversal a quem nós somos, às nossas, a todos os nossos ramos da árvore, como eu costumo dizer. Porque, de facto, tem sempre e tudo a ver com consciência, não é? Só quando eu tomo consciência do que é que está a acontecer é que eu posso intervir, se eu quiser, não é? E é muito esta ideia do sentimento, de como é que eu olho para ele e me relaciono com ele, porque a emoção, em teoria, ela é igual para mim e para ti, mas como eu me relaciono com a tristeza, com a alegria, vai ser diferente, porque o sentimento no fundo, diferencial, tendo em conta as nossas vivências, tudo o resto, quem nós somos, na Mas verdade. diz uma coisa, daquilo que eu percebi, até por outra, é isso como imaginas, eu
para avançar na minha vida até financeira, também tive que fazer, não, algum estudo de leitura, pronto, umas pesquisazinhas nas redes sociais sobre as emoções. E há as primárias, não é? Que nem são assim tantas quanto isso, por aquilo que eu percebi na altura, são para aí uns 4 ou 5. Sim, e depois temos emoções complexas, que é quando tu começas a juntar emoções, porque isto é, Pronto. isto é como a culinária, no fundo. Tu raramente comes só carne, tu raramente comes só vegetais, não é? E quando tu juntas ingredientes, tu tens coisas novas. Pronto, e porque é que isso para mim foi importante? Precisamente nesse trabalho de conhecer-me, não é? Perceber o que é que era cada coisa que eu estava a sentir. Isso. E, e o que foi interessante foi ir desmontando, não é? Portanto, aquilo é como se fosse um Tetris que tu vais desmontando até chegar às emoções primárias. Podes É. só descrevê-los muito sumariamente. As emoções primárias são aquelas que nós conhecemos mais normalmente, que É são aquelas até do filme. Eu lembro-me que foi na altura que vi aquele filme do da. Inside Out, o Divertidamente, são exatamente Muito bom. essas. Depois nós Muito podemos bom. ir acrescentando algumas, por exemplo, no segundo, estamos aqui a falar do nojo, da raiva, da tristeza, da alegria, do medo, estas são aquelas mais charãs, mas depois já começamos a falar aqui no segundo filme, se não viste, aconselho-te vivamente, que é o Inside Out 2, onde já começamos a falar do tédio, já começamos a falar da ansiedade, já começamos a falar da melancolia, ou seja, já estamos aqui a falar noutras coisas um bocadinho mais complexas, que não são tão imediatas, não são tão primárias e muitas vezes não são tão fáceis de identificar ou de diferenciar umas das outras. E esta literacia emocional é importante por isto, que é nós começarmos a perceber o que é e que nome é que lhe vamos chamar, porque essa literacia vai nos ajudar a enquadrar-nos, a perceber o que é que está a acontecer agora, Muito. ok? Eu senti isso, e deixa-me dizer que na altura não, fui acompanhada também e tive, ela era fantástica e deu-me umas hormónicas ótimas. Portanto, a ansiedade é medo do futuro, certo? O stress é excesso de presente, certo? E havia uma que era um excesso de passado. É a depressão, em teoria, não é? Pronto, pronto. Sim. Eu lembro-me Sim. que ela na altura me criou uma timeline, não é? Pronto, isto depois é muito engraçado, porque depois ela era muito boa, demos muito bem as duas. Eu acho que é importante também dizer isto, não é? Temos que ter muita empatia com as pessoas que nos Compatibilidade. acompanham, tal e qual. E ela mandou-me estas, ela para eu distinguir as emoções precisamente e os sentimentos e essas coisas todas que tu falas, com todo o respeito e admiração que eu tenho, é uma área que para mim é muito longínqua, não é? Ela deu-me esta mnemónica que para mim foi muito, muito fácil de apreender, até para Para começar a tu dar tomares nome essa às coisas, consciência. tal e qual, tal e Porque é qual, só quando tal e nós temos qual. essa consciência que, lá está, que começas a ter o poder de fazer alguma coisa. Porque depois o curioso é, nós podemos ainda complexar isto, tem a ver com as meta-emoções, que é o que é que eu sinto sobre o que eu sinto. Por Cruzes. exemplo, eu posso estar ansiosa por estar há muito tempo triste. Isto é uma meta-emoção. Estás a ver? Ou seja, isto é complexo, por isso é que é importante nós Estou ansiosa por estar há conhecermos. muito tempo triste. Olha, eu na altura o que me chamou a atenção, precisamente nessa matriz de emoções primárias, foi. E eu sou uma pessoa naturalmente otimista e bem disposta, como já devem ter percebido. Há uma alegria para 3 ou 4 coisas menos boas, não é? E todas têm que ser abraçadas, não há dúvida. Uma das coisas que eu aprendi é que não vale a pena varrer a tristeza para debaixo do tapete e quando Pois não. estamos tristes. E Enquanto acabou-se. não a Agora, abraçares, tal e qual. E é esse mesmo termo que eu por acaso costumo usar. Eu vou abraçar esta tristeza, eu vou trabalhar esta tristeza e depois o dia segue. Depois, opá, e se não for hoje é amanhã, e se não for amanhã é depois, mas para a semana em princípio já não estará e daqui a 15 dias já vou vamos estar bem disposto ver. outra vez, Exato. tal e qual. Eu acho que é importante. E o que eu também acho é que a vida que nós levamos não nos permite abraçar as nossas Ora emoções bem, menos boas. ora bem. O ritmo alucinante em que nós andamos todos. E eu fiz esta mudança de vida brutal, não é? Para mim, o luxo agora é ter tempo e usufruir das coisas boas da vida. E para mim, as coisas boas da vida é estar numa esplanada ao fim do dia a apanhar um solzinho e ver o pôr-do-sol no mar. Quer dizer, é uma coisa que me preenche brutalmente. Mas no outro dia estive num evento em que eu sei que nós não devemos julgar os outros, mas percebi o quão distante eu já estava daquela pessoa que estava ao meu lado e que me dizia Sim. que tinha uma vida muito ocupada e que já estava todos os dias às 9 da noite e dizia aquilo tudo com um sorriso nos lábios. E eu fiquei, e estou a trazer isto porque eu fiquei sem perceber se
ela estava realmente realizada com aquela vida que ela tinha, ou se aquele sorriso só disfarçava a tristeza de ter uma vida. Eu não sei muito bem como é que é de adjetivar, tão Mas, ocupada, mas tanto a sabes que tu dizer não como. sabes, e provavelmente nem ela. A questão é esta. E muitas vezes nós, quando não estamos conscientes e capazes de nomear as nossas emoções, passamos a vir a compensar não sabemos o quê, não é? Então andas muito na tentativa e erro para compensares alguma coisa que tu ainda não identificaste. Mas como é que tu compensas? E não E consegues e não tens uma sabes, desculpa podes ter esfarrapada, sorte, e não às é? vezes acontece, né? Mas é se tiveres sorte, porque enquanto tu não identificares o que está a acontecer, não vais conseguir ter este balanço. E é isto que eu vejo. Muitas vezes nós temos pessoas a compensar ausências e vazios com o excesso de trabalho, como se isso fosse a melhor coisa que acontece. Até ao momento em que perguntas, e eu pergunto isto muitas vezes, o que é que estás a compensar? Porque para todos os excessos há um vazio. E esta questão é esta, não é? Muitas vezes, tu também, tal como eu, já compensaste imensas vezes. Às vezes Ah, mais conscientemente do que outras. sem, mais uma vez, sem julgamentos e sem culpas. Todos nós já passamos por lá, Como quer é óbvio que dizer, nós somos humanos, ponto. E eu tal e acho que qual. admitir também que eu gosto de fazer isto, de ir admitindo estas minhas, tal como tu fazes também aqui muitas vezes, que é eu já cometi esses erros, já passei por aí, torna-nos humanas, porque nós, acima de Era essa tudo, a palavra que eu estava a pensar também, queremos, sim, curiosamente. queremos nos ligar às pessoas porque nós somos como elas. Só já tivemos foi experiências diferentes e é um bocadinho, vamos vos poupar há algum sofrimento associado a algumas das nossas experiências e deem o salto se conseguirem, não é? Ah, mais do que isso, não sei se conseguimos poupar, conseguimos é fazer com que a recuperação seja mais rápida. Isso, isso. Não é? Porque é tudo muito. Eu acho muita piada quando diz, ai, devíamos aprender com os erros dos outros. Opa, Não, enquanto não forem não, teus, não aprendes. tal e qual. Era aí que eu queria chegar. Era aí que eu queria chegar. Mas pelo menos que sejam erros esclarecidos. Eu vou dar uma cabeçada naquela parede, mas eu sei que está ali uma parede, ok? É um E bocadinho que por aí. assim vai ficar a doer a cabeça e se calhar Isso! vou ter que tomar Mas um se calhar já sei paracetamol o que é que eu tenho que qualquer, fazer a não é? seguir, em vez Tal de e estar aqui, qual. o que é que me aconteceu, o Vai que é que para o foi isto? espelho. Sim, E eu acho sim, que isto é uma boa metáfora para aquilo que nós fazemos. Sim. sim, sim, Identificar o autoconhecimento, identificar o perfil de investidor, identificar uma carteira de investimentos com a qual estejas confortável e sim. que possas periodicamente ou só one shot, é o que for, é o que tiver que ser e que nos deixe confortável com ela, não é? Sim, sabes que há muito também esta ideia, e eu percebi isto nos miúdos, lá está. Depois também tens aqui estas ideias que são as tais concepções alternativas, que é tu começas desde muito cedo que tens contacto com uma ideia, a criar uma opinião sobre aquilo. E depois, e isto vem da minha altura das pedagogias e não sei o quê, quando tu tens uma ideia inicial errada, é muito mais difícil tu a alterares do que criares uma ideia nova. Então, quando as pessoas começam a acreditar que as emoções elas são positivas ou negativas, é um trabalho dos diabos depois tu dizeres, não, as emoções são o que são. A maneira como tu te relacionas com elas, tendo em conta as vivências que tu vais ter, é que são mais positivas ou mais negativas. Porque, por exemplo, nós temos a tendência, e nos miúdos acontece muito isto, tens a ideia de que a raiva é negativa. Se Ai, tu não acho. se tu partires mas é-lhes dito, estás com raiva, não estás certo, não É encaixas, verdade, é difícil eu tens lidar razão, contigo porque estás com toda a raiva. razão, sim. Como é que eu vou fazer com essa energia toda que está aí dentro de ti? Eu não consigo, então estás errado. Não, Entendes? não, tens é que correr, pá, vai correr. Exatamente. Olha, nas duas sessões que fiz, disse a alguns miúdos para irem correr várias vezes Tal e com qual, a velocidade maior que eles tivessem. tal e qual, ou E eles brinca, chegaram os dois, brinca, foi em momentos diferentes, e duas crianças completamente diferentes, sem contato nenhuma, disseram exatamente a mesma coisa. Que engraçado, estou muito mais calmo. tal e qual, Porque a questão é que estratégias é que tu encontras para lidar tal com e isso. Mas qual. aqui seria outra questão. O que eu queria dizer é, se nós partimos do princípio que as emoções, não são boas e não são más. Elas são boas e são más. Depende de quando nos aparecem, porque quando elas nos aparecem, elas têm uma intenção, que é uma palavra também me é muito querida. Elas querem mostrar-nos alguma coisa, elas querem chamar-nos a atenção para alguma coisa que nós possamos não estar a ver. Então, por exemplo, as pessoas, normalmente nós não gostamos de sentir medo. Por isso é que associamos que é uma emoção negativa. Mas na verdade, nós sem medo já estávamos todos mortos. Olha, porque não Claro, tínhamos medo de atravessar a passadeira.
não tínhamos medo de nos proteger, não é? Não tínhamos medo para nos proteger, então, como não nos protegíamos, já tínhamos ido à vida. Então, um bocadinho isto. A ideia é, e aqui também gostava de deixar esta ideia, mas depois avançamos, porque senão eu depois entusiasmo-me, e como tu dizes, depois eu falo muito. O convite a não gerir as emoções, sabes? Quando nós. Eu tenho que aprender a gerir as minhas emoções. Eu gosto pouco disso. Gosto mais, e indo ao encontro exatamente aquilo que tu dizias, do abraçar a tristeza, eu gosto mais de digerir as emoções, olhar para elas e fazer a digestão daquilo. Eu costumo dizer, Tal e até qual. mesmo quando nós comemos muito do nosso prato favorito, eu vou ficar mal disposta, não é? Com as emoções também é Claro. assim. Então, em vez de eu estar, quando eu tenho muita alegria, vou pôr aqui tristeza, ou quando tenho muita tristeza, que nós fazemos isso muito com as crianças, elas estão tristes e nós vamos dar qualquer coisa para elas ficarem alegres. Não, digere. Está com isso. Aprenda a estar com as tuas emoções e aprenda a ouvir o que elas têm para te dizer. A É maneira uma como nova tu apresentas abordagem. as coisas. Não, não é isso. Eu estava a pensar. O meu silêncio tem a ver com a forma simples como tu apresentas as coisas. Eu gosto muito dessa tua comunicação, que é de facto muito simples. Eu que não tenho nada a ver com essa área, não é? E estou em economia desde o meu nono ano de escolaridade, portanto, desde os 14 anos que ando cá com equações, inequações, taxas, funções, gráficos. Consigo perceber muito bem aquilo que tu dizes e ficar sem dúvidas, que é uma coisa que, por isso ser uma área de conhecimento tão longe, tão longínqua da minha, ou se calhar até não, porque a economia também é uma ciência social, mas pronto, noutra área, a forma como vocês falam muitas vezes para mim é ir. Vocês, malta aí do autoconhecimento e afins, é muito confusa. Os Eu termos sei, querem dizer coisas diferentes, eu querem sei. dizer. Para mim são uma coisa, para vocês são outra, mas a maneira como tu falas é tão clara e tão acessível e tão corrente, é uma linguagem tão corrente, não é? Tu não usas jargões nenhuns. Epá, eu tenho que dar os parabéns, porque de facto é um gosto. Obrigada, obrigada. É de facto uma abordagem na minha vida. Eu, mesmo na minha prática, seja ela nas aulas que dou, seja ela nas sessões que faço, seja ela nos workshops que eu promovo, o que acontece é, eu estou sempre muito, interessada em que o outro saiba o que está ali a fazer. Porque só quando a pessoa está efetivamente esclarecida é que ela se conecta. Não há dúvida nenhuma, mas olha, agora eu estava a pensar nas minhas palavras, eu acho que tenho que fazer aqui um disclaimer, não é? Porque este agradecimento foi absolutamente genuíno e é reconhecido, mas deriva do trabalho que nós já fizemos as duas e temos vindo a fazer e dos quais eu tenho colhido muitos frutos, como eu já tenho partilhado contigo. Mas deixem-me dizer-vos que nada disto foi combinado. Pois não, pois Não não. vinha aqui. Nós definimos o tema, definimos a reflexão, tudo o resto é absolutamente genuíno. E estas minhas palavras de agradecimento são mesmo genuínas. Eu fico muito Epá, feliz. E esta a minha sério. emoção senti-a aqui. Por isso é que às vezes tu ficas engolir em seco. É que engraçado. É verdade. Não são muitas as vezes que sinto isso. Sinto algumas. O Quando tu medo está recebes um absolutamente elogio, identificado com não o é? Quando tu estômago. recebes um elogio, ficas com alguma vergonha, com alguma, não é? Então, porque é que as pessoas não gostam normalmente não gostam ou não sabem receber elogios? Porque o elogio traz uma responsabilidade. Agora que tu, ainda por cima publicamente, me fizeste esse elogio, eu sinto-me na obrigação de corresponder a essa expectativa. É só porque é público, porque não é nada que eu já não tenha dito em privado, Eu sei, não estava a é? falar aqui no elogio no geral, não é? Normalmente nós temos Sim. alguma dificuldade por isso, porque se alguém te diz, ai, estás tão bonita, a pessoa vai sentir que tem que estar sempre bonita cada vez que encontrar aquela pessoa, porque senão vai desmontar aquela ideia. Olhem para o elogio nesse sentido e porque é que às vezes nós temos tanta dificuldade em o assumir. Foi uma coisa que tu também já me apontaste, não é? A dificuldade em receber elogios. Uhum. Hum, Que eu também tenho, ficou notório, engoli em seco.
Epá, eu acho que nós temos todas um bocadinho, e eu vou dizer todas porque nós, de facto, as mulheres somos sujeitas a um nível de Um exigência. escrutínio, não é? É Sim. por aí, é por aí, é por aí, é por aí, Uhum. é por aí. É verdade. E parece que nunca chegamos às vezes, não é? E aqui até vai bater um bocadinho com o início da conversa das agendas preenchidas e não termos tempo às vezes sequer para respirar. E o que é que nós estamos a Hum, compensar com isso tudo, não é? Com as agendas é, olha, preenchidas e o dizer que eu não tenho tempo. Então, e esse escrutínio ele é muito transversal, não é? Então, nós tentamos preencher o nosso horário, as nossas tarefas, dizer que fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, porque queremos ser suficientes, não é? eu acho que isso até era um tema engraçado para um próximo episódio, porque o facto de nós preenchermos muito a agenda e andarmos sempre a correr atrás do tempo Uhum. faz com que abdiquemos depois de outras coisas, designadamente as finanças. Porque as Ora bem, finanças partem de um trabalho de casa que exige alguma reflexão. certo, E andar certo. sempre a correr. Identifico-me com isso também, não é? Também no meu trabalho contigo, sim. E às Sim, eu vezes tenho nós que, contamos deixa-me só dizer, essas. tenho que andar a correr atrás dela e encostá-la à parede. Verdade. Ó Cristina, esta questão da ideia deste convite de olhar para as finanças como regidas pelos nossos sentimentos, tem a ver aqui com uma abordagem que, mais uma vez, ela é um bocadinho diferente do normal e também eu acho que é isso que me caracteriza, é de vez em quando ser a tal areia na engrenagem que parte tudo e não entra nos chavões. Eu venho da área da biologia e depois foi aqui também quando entro nesta questão do autoconhecimento, entro aqui no coaching. Palavra que não me é muito querida e as pessoas não percebem porquê, porque há aqui muita conotação associada a coisas que eu não me revejo, mas é o quê? No entanto, mesmo dentro do coaching, eu não vou atrás desta linha tão estruturada e por isso é que eu também não gosto de dizer que sou coaching, que faço coaching, porque senão também não estaria a ser muito correta em relação à metodologia. Porque, por exemplo, ao contrário desta ideia de eu tenho um ponto onde estou, quero ir para outro ponto, então eu crio um objetivo e depois crio um plano de ação para lá chegar, eu gosto Essa é a muito minha mais. metodologia. O quê? Essa é a minha metodologia. Eu Ah, estou aqui, então quero chegar ali e vamos definir uma rota, um rumo. então vou-te confrontar aqui com uma novidade. Eu gosto muito mais de, em vez de definir que eu quero atingir aquilo, quero obter aquilo, eu gosto muito mais de perguntar às pessoas como é que te queres sentir. Vou-te Ou dar um seja, exemplo. em vez de termos os objetivos, deixa-me ver se, então deixa-me ser eu a fazer isso para ver se percebi aquilo Então que tu vá. quiseste dizer. Em vez de dizer eu quero ter um património de X daqui a tanto tempo, Uhum. é dizer eu quero me sentir em paz com o meu património. Ora bem, e na verdade, tu podes te sentir em paz com diferentes patrimónios, podes não ter aquele património que tu achavas que querias ter e sentiste em paz. E no final do dia, não é como tu te sentes que é importante? Depende. Desculpa lá. Ai, é Sem que é querer essa, fazer a a ideia é essa. Vamos advogada. lá aqui Eu debater. acho que depende porque tu, e é por isso é que eu acho que é preciso ter algum tempo para refletir nas finanças pessoais. Tu, quando tu não dizes que quer ter aquele património, porque é o número que te vem à cabeça. Aquilo tem um fundamento, certo? Uhum. Tu queres ter aquele património porque aquele património vai te permitir fazer isto, aquilo e o outro, Para te certo? sentires o quê? Imagina, vamos falar, por exemplo, da compra de um carro. Ou numa viagem, se calhar é mais fácil, uma viagem. Eu E é quero mais juntar fácil. dinheiro para fazer uma viagem. Uma viagem Sabes, há X. aquela viagem de sonho que eu ando doida para fazer, que é ir à Argentina e dançar um tango num bairro argentino. Pronto. E Ok, vai-me custar os olhos ok. da cara, não é? Como se percebe. Não é. Tu não é comprar um bilhete de avião para Buenos Aires, dançar o tango e vir-me embora, não é? Pronto. Certo. Senão também não era um sonho. Era fácil demais. É isso no meio de outras coisas. Sim. Qual era a pergunta outra vez? Desculpa A que eu pergunta perdi-me. é, na verdade, o que tu queres é atingir essa viagem ou tu queres sentir-te de alguma forma e a forma de sentires assim
é através dessa viagem. Ambas as duas, não é? Como diria Sim. a Pauli. Porque aquela viagem tem de facto um significado importante para mim, não é? Aquela viagem, acima de tudo, o que me vai dar é a realização de um sonho. Eu não sei se as Uhum. palavras que estou a usar são corretas. São as tuas, é o que é. Pronto, é isso mesmo, são as minhas. Ahm, mas também reconheço que o meu sonho é fazer uma viagem que já tem tudo o resto tratado, não é? Portanto, isto também depende muito do ponto de partida que nós E temos. tu sabes que o meu nome do meio é provocadora, não é? Portanto, vou provocar-te. E se tu chegares à tua viagem de sonho e for E uma correr tudo mal. desilusão, Eu acho que tem muito a ver com a forma como encaramos as coisas, não é? Porque eu mas acho vais que ter não é só o expectativas, não tango, vais? pois vou, mas eu também me estou a divertir tanto. Mas tens a certeza Tenho, que te vais divertir tenho. tanto? Não, que estou atualmente. Eu só depende, Ah, ok. o tempo que eu levei a definir o destino. O tempo que eu levei a definir a viagem que quero fazer. Portanto, o ponto de partida foi mesmo o tango no bairro argentino, em Buenos Aires, certo? Mas depois, a partir daí, eu tenho estado a acrescentar coisas. Por isso é que não é só comprar um bilhete de avião e Ok. regressar o tango e voltar. Então é E o como te ponto estás a foi sentir no processo. divertido. Ok, E tal e qual. ok. Epá, e, portanto, mesmo com o raio do tango, não me corra bem, e é provável que não corra, porque eu já não danço tango, sabe Deus há quantas décadas que eu fazia danças de salão e adoro. Adoro, adoro, adoro. Mas já não danço no tango, já nem me lembro, quer dizer, eu acho que era garota da última vez que dancei no tango, já não me lembro, mas se calhar não. Mesmo com o meu Mas já parceiro de tango, viste, pois o tango é uma dança muito íntima, não é? Mesmo que eu não claro. consiga encontrar um parceiro com quem tenha empatia para me entregar naquele tango, epá, os entretantos já me divertia à brava. Estás a ver? É sobre sentimentos. É exatamente aí que eu quero chegar. Tu até podes chegar lá e aquilo ser uma desilusão, mas já valeu tanto a pena. Só que isso é sobre Sim, sentimentos. sim. Então as nossas finanças são sobre sentimentos. Ó Cristina, nós estamos a acabar já. O nosso tempo está a acabar. Ahm, Deixa-me dizer-te obrigada pela forma tão genuína e tão tu, como te entregaste a estes meus desafios, porque eu também sei que posso ser muito pedagógica ou pedagoga em algumas coisas, mas também sei que sou raposa em algumas coisas e também aqui criei-te aqui uma, uma pequena armadilha, mas por isto, porque às vezes tem tudo a ver com consciência. E é exatamente isto. Eu sou super consciente da importância que têm as finanças. E é por isso é que eu também gosto tanto de trabalhar contigo, é por isso é que eu também te tenho em tanta consideração, porque, e não é para compensar o elogio, mas eu também quero fazê-lo. És uma pessoa que eu admiro muito, és uma pessoa com uma credibilidade muito acima do que nós vamos vendo por aí, e também é por isso que a nossa parceria faz sentido. É porque nós, e olha, Cristina, e agora mais um bónus, tem a ver com relações. As relações não são só sobre amor, sobre amizade, sobre empatia, são acima de tudo sobre admiração. E é enquanto eu mantenho as minhas relações, enquanto eu admiro a pessoa que está comigo, seja ela no âmbito que for. E admiro muito o teu trabalho e admiro-te muito como pessoa, por isso é também aqui uma retribuição desse elogio. E porque Não tu deixas sem respondes a este. palavras já. Eu agora já consigo receber o teu elogio. E porque eu acho que Muito obrigada. é exatamente esta reciprocidade e essa complementaridade e ao mesmo tempo esta conexão que nós temos que também nos torna mais humanas, mesmo duas temáticas que à partida não se tocam e nós fazemos com que elas se aproximem, pelo menos, e é isso que também gostamos de trazer para aqui, não é? Então, dizer-te que gostava de deixar aqui, não é um trabalho de casa, vamos lhe dar outra conotação, vamos ressignificar a coisa, deixar aqui uma reflexão, que é como é que te queres sentir lá à frente, para que esse rumo que tu, Cristina, falas, seja mais facilmente traçado. E acima de tudo que ele não ponha nada em causa, não é só como eu me quero sentir, mas também é saber o que é que eu não quero sentir no entremeio, porque assim, tu agora vais para a Argentina, vais cumprir o teu sonho, mas estás com um sofrimento atroz porque abdicas de imensas coisas.
no fim do Não, dia. não é isso que se pretende, de todo, Exatamente. de todo, Então, os de todo. sentimentos também definem esse nosso rumo, não é? Como é que te queres sentir quando chegas? E muito importante, vê as flores, eu vou dizer amarelas porque é uma cor que eu gosto muito, vê as florinhas amarelas do caminho, ok? Porque às vezes, e era aquilo que tu dizias, Cristina, eu até posso chegar lá e aquilo não ser o que eu esperava, mas já foi tão bom o caminho que eu fiz que já valeu a pena. Faz sentido. Obrigada. Faz Obrigada, todo sentido. Cristina. Foi um gosto. Gosto muito de trabalhar contigo e Igualmente, desta nossa também eu. aventura. Boa semana para todos. Estamos super disponíveis para receberem as Ai, vossas para o questões. cafezinho, para o cafezinho. E vamos em breve lançar este desafio de deixar um espacinho em que possam conversar connosco, não é? Criamos aqui um espacinho online, uns 20, 30 minutos, em que estamos Ok, disponíveis para que venham falar connosco e tirar as vossas dúvidas, as vossas opiniões, comentários, o que for. isso. Boa semana para todos. Até breve, Obrigada, Cristina. Um adeus, adeus, beijinho. adeus.